Amados irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias do texto que se encontra no Salmo 119. Desde já agradecer a Tiago, o presidente do DEMEC, pelo convite, uma alegria. Eu gostaria que nós lêssemos o versículo. Nós vamos estar fazendo a meditação no Salmo 119. E para isso nós vamos começar lendo o versículo de número 25. Todos encontraram? Salmo 119, versículo 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Vamos juntos repetir o verso 25? A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Amém e amém. Meus amados irmãos, o Salmo 119 é um salmo didático. E através deste salmo, nós somos ensinados a respeito de muitas verdades espirituais, de muitas verdades que fortalecem a nossa vida espiritual. E dentre estas muitas verdades que poderemos aprender através da leitura e meditação do Salmo 119, uma delas é a respeito de avivamento. O Salmo 119 nos ensina muito a respeito deste tema tão necessário para nós nesses dias difíceis, da necessidade de avivamento. E é sobre isso, com a graça de Deus, que eu gostaria de falar para vocês nessa noite, à luz do Salmo 119. Avivamento, essa necessidade urgente para a juventude congregacional. À luz desse salmo, nós poderemos responder 3 importantes perguntas a respeito de avivamento. A primeira pergunta é: quando o avivamento é necessário? Quando há necessidade de avivamento? E o próprio versículo que acabamos de ler, ele nos ajuda a responder esta pergunta. Porque o texto fala-nos de avivamento, pede avivamento, versículo 25 do Salmo 119. Mas antes de pedir avivamento, ele descreve o estado da sua alma. Ele apresenta um diagnóstico da interioridade do seu ser. Ele diz: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me. E, portanto, meus amados irmãos, nós aprendemos que avivamento é necessário quando a nossa alma está apegada ao pó. A minha alma está apegada ao pó. A palavra pó nos lembra Gênesis 3:19, quando, após o homem pecar, o próprio Deus disse: tu és pó e ao pó voltarás. A palavra pó aponta para aquele estado de queda, de morte, de pecado, de fraqueza. Então, quando o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, afirma: minha alma está apegada ao pó, ele descreve, portanto, um estado de morte, de fraqueza, de pecaminosidade. Avivamento é necessário quando a nossa alma está apegada àquilo que é mortal, àquilo que é mundano. Avivamento é necessário quando a morte do fervor espiritual em nossa alma, quando a alma está inclinada para aquilo que é terreno, mundano, passageiro. Conforme o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, vós que já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Avivamento é necessário quando os nossos pensamentos estão mais voltados para as coisas da terra, do pó, do mundo, do que as coisas celestiais, do que as coisas espirituais. É isso
meus amados irmãos, que nós observamos no versículo 25 do Salmo 119. É interessante observarmos que o salmista diz que a alma dele não apenas está próxima ao pó, ela está apegada ao pó. Ela está numa relação muito próxima, profunda, com aquilo que é terreno. E meus amados irmãos, será que esse diagnóstico não se aproxima muito do estado da nossa alma, no que temos nos apegado, no que os nossos pensamentos têm refletido nas coisas celestiais do céu ou da terra, do pó? Mas essa expressão, minha alma está apegada ao pó, ela aponta não só para a ideia de terra, de morte, de mundanidade, mas ela também aponta para aquilo que é aflitivo, que traz angústia para a alma. E no Salmo 119, no versículo 107, observa aí na sua Bíblia, por favor. Salmo 119, versículo 107, nós encontramos um outro aspecto da necessidade de avivamento, quando ele diz assim, Salmo 119, versículo 107, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Mais uma vez observamos da necessidade de avivamento, quando o avivamento é necessário, quando vivenciamos um estado de aflição, de angústia, de tristeza, de desespero. Veja o que o salmista diz, estou aflitíssimo. Ele estava numa situação de muita aflição, de muita angústia, enfrentando um profundo abatimento na alma, um desânimo no coração, possivelmente por causa das lutas externas, inimigos externos, que constantemente atacavam a sua vida, a sua alma. Alguns atribuem a autoria do Salmo 119 ao rei Davi, e Davi foi um homem que enfrentou muitas aflições, porque enfrentou muitos inimigos externos, os filisteus, Golias, os inimigos da nação de Israel. Mas Davi, como homem de Deus, também enfrentou aflições internas, tentações, angústias, necessidades. Portanto, aqui ele escreve, a minha alma está aflitíssima, vivifica-me. Portanto, meus amados irmãos, o Salmo nestes 2 versículos nos ensina e nos responde esta primeira pergunta: quando o avivamento é necessário, quando a nossa alma, a interioridade do nosso ser está mais voltado para o mundo, para o pó, para a terra, para as coisas passageiras, do que para os céus, para as coisas celestiais, que dizem respeito à eternidade, à glória de Deus. Mas em segundo lugar, conforme o versículo 107, avivamento é necessário quando vivenciamos um tempo de angústia, de aflições profundas, de desânimos terríveis, de lutas indescritíveis. Avivamento é necessário. E essas duas situações que observamos tanto no versículo 25, de alma apegada ao pó, e de aflições profundas, descrevem também a situação em que estamos vivenciando nestes dias. Almas apegadas ao pó, secularismo, mundanismo, temos esquecido do céu, do reino de Deus, das coisas que dizem respeito à glória do Senhor, à mensagem do Evangelho. Alma apegada ao pó, perda de fervor. Às vezes até alimentamos a linguagem evangélica, mas a perspectiva celestial já tem sido perdida. Não basta apenas mantermos uma linguagem evangélica, cristã, fervorosa. É preciso que a alma esteja desapegada do pó, da morte, daquilo que é mundano, passageiro.
Essa é a descrição da alma do salmista. E como eu e você descreveríamos a nossa alma nesta noite? No que a sua alma tem se apegado? No que a sua mente tem focado? No que os seus sonhos e planos têm sido buscado? Mas, amados, em segundo lugar, percebemos não apenas um diagnóstico. É sempre difícil apresentarmos diagnóstico, porque muitas vezes nós não queremos ouvir um diagnóstico, principalmente quando o diagnóstico é um diagnóstico negativo, ruim, mas não há cura, não há avivamento, sem que o diagnóstico sincero que a Bíblia nos apresenta seja revelado. Primeiro, é preciso examinarmos a nós mesmos, percebermos a situação da nossa alma, no que ela tem se apegado, o que ela tem buscado de verdade, não meramente a exterioridade do corpo, as aparências, a superficialidade, mas qual o estado da tua alma, aonde ela tem buscado fundamento, firmeza. Mas, meus amados irmãos, em segundo lugar, nós aprendemos com o Salmo 119, que meios Deus usa para promover avivamento. Eu queria ler alguns versículos do Salmo 119, para descobrirmos qual o meio que Deus usa para tirar nossa alma desse estado de queda, de morte, de frieza, de aflições. O próprio versículo 25 já nos aponta para o meio que Deus usa para promover avivamento. Ele diz assim no verso 25: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O salmista declara a situação da sua alma, mas acredita que Deus é capaz de avivar, de modificar a situação, de trazer uma outra realidade, um outro estado para a sua própria alma. E ele nos mostra que o instrumento que Deus usa para promover avivamento, renovação, para trazer mudança verdadeira na alma, é a palavra. Por isso que ele diz: vivifica-me segundo a tua palavra. O instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para trazer renovo para a alma, levantar a nossa alma, trazer mudanças verdadeiras é a palavra. A palavra de Deus é o bisturi do Espírito que promove verdadeira cirurgia espiritual de mudança no coração. Por isso que no versículo 25 ele diz: vivifica-me segundo a tua palavra. Mas observe também, por favor, o verso 50, que diz assim: o que me consola na minha angústia é isto. Vamos ler juntos para ficar bem bonito? Verso 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Meus amados irmãos, se queremos experimentar um profundo, verdadeiro avivamento, é preciso nos voltarmos para a palavra de Deus. Eu não sei como está a sua alma, no que você tem se apegado nos últimos dias, mas por intermédio da palavra o Senhor propõe para ti avivamento. E o instrumento que Ele usa, o meio que Ele utiliza para renovar, para fazer com que a nossa alma se desapegue do pó e vivencie, renove avivamento, é a palavra. A palavra de Deus é um instrumento do Espírito para nos corrigir, nos edificar, nos renovar. Não há avivamento desassociado da palavra. Nós não podemos desunir, desligar, divorciar o que Deus uniu. Deus uniu Espírito e palavra, palavra e Espírito. Por isso que o salmista diz: vivifica-me, concede-me vida, conforme nós lemos no verso 50. Oh, que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Vivifica-me por tua palavra. A palavra é o próprio Cristo, Ele é o verbo de Deus que concede vida, porque perdoa os nossos pecados, justifica a nossa alma, santifica o nosso ser e nos glorificará. E esta palavra foi revelada pelas Escrituras, e por meio das Escrituras, no poder do Espírito, recebemos do Senhor poder e renovação espiritual. Vivifica-me segundo a tua palavra. Isso é repetido no versículo 93. Por favor, acompanhe. Vamos juntos? Nunca me esquecerei
dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. É por intermédio dos preceitos do Senhor. Queremos ter vida, vida abundante, vida plena, vida verdadeira, vida desapegada do pó, que projeta a alma para o céu, para a espiritualidade verdadeira. É preciso buscarmos por intermédio da palavra. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Ele se apega aos preceitos, ele medita na palavra, conforme está no Salmo número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E pela palavra, no poder do Espírito, através de Jesus Cristo, ele não é palha, ele é árvore frondosa e frutífera para a glória de Deus. No Salmo 107 que nós lemos, ou melhor, no verso 107, a verdade é repetida, é um salmo didático. Ele fala e repete a mesma coisa, utilizando outras ênfases. No verso 107, vamos juntos? Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. No verso 149, vamos juntos? Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. Portanto, ele está usando palavras sinônimas que apontam para a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, a santa revelação do Senhor. O salmista, irmãos, ele só tinha os escritos do Antigo Testamento. Nós somos muito mais privilegiados, porque temos a árvore completa, a revelação completa. Portanto, nós devemos nos voltar para a palavra, se desejamos renovo na alma. O verso 156. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Meus amados irmãos, se nós observarmos os avivamentos descritos na Bíblia, como por exemplo, no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo poderosamente foi derramado na igreja, e uns estão avivados, renovados, e outros estão zombando, e Pedro, cheio do Espírito, se levanta, e ele diz: varões, o que está acontecendo foi o que havia sido prometido por Deus através do profeta Joel. Avivamento é cumprimento da palavra, é cumprimento da promessa. Mas em seguida ele começa a pregar, e ele prega Cristo, e ele prega Cristo fundamentado na própria palavra. Ele cita os salmos, ele cita o Salmo 116. O que é que nós aprendemos, irmãos? Que os avivamentos descritos nas Escrituras estão fundamentados e apegados à palavra de Deus. Um crente avivado é um crente bíblico, que lê a Bíblia, medita, acredita e obedece. Uma igreja avivada é uma igreja apegada à palavra de Deus. Nós observamos esta mesma verdade no texto de Neemias. Lá no livro de Neemias, no capítulo 8. Como os irmãos sabem, o livro de Neemias é um livro que descreve um tempo de restauração e de reforma, mas descreve também um tempo de avivamento. Em Neemias capítulo 8, diz que Esdras, o sacerdote, lia a lei do Senhor. Verso 8, leram-no no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Era lido e explicado, e o Espírito Santo ia aplicando. Veja o resultado. Versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Veja que coisa extraordinária. O povo não está ouvindo uma nova revelação, uma novidade gospel. O povo estava ouvindo a leitura e a explicação da lei do Senhor. E o Espírito Santo estava aplicando poderosamente no coração dos ouvintes estas verdades.
a respeito dos atributos de Deus, da santidade de Deus, da majestade de Deus, do zelo de Deus pelo seu nome. E diz que ao ler, e as pessoas entendiam, e diz que houve um grande quebrantamento, as pessoas choravam compulsivamente, de maneira que o governador precisou pedir que eles parassem de chorar, porque não era apenas tempo de choro e de arrependimento, era tempo de perdão, restauração e avivamento. Mas o que nos chama a atenção é que o Espírito Santo está promovendo reforma e avivamento, e o instrumento que ele está utilizando é a palavra, lida, explicada, aplicada pelo Espírito Santo. A mesma coisa nós vemos no livro de Ezequiel, capítulo 37, quando aquele monte de ossos secos, e o Senhor manda que o profeta fale aos ossos. Só que o osso não tem ouvido. Mas quando Deus Todo-Poderoso manda, o profeta tem que obedecer. E assim aconteceu. Não pela palavra do profeta, o profeta foi apenas um canal, mas pela palavra de Deus, um grande exército se levantou. Israel estava sendo restaurado. Em tempos de avivamento, a partir do século XVI, nós vemos, por exemplo, quando Deus usou homens como Lutero, Calvino, Zwinglio e muitos outros. Foi um tempo de reforma e avivamento. A igreja estava mergulhada nas trevas do catolicismo romano, na ignorância da idolatria, da mariolatria. E Deus levantou por graça homens. Mas nós observamos que uma das coisas importantíssimas nesse momento de reforma e avivamento foi a restauração da pregação da palavra de Deus. A tradução da Bíblia. Uma das preocupações de Martinho Lutero era que a Bíblia fosse traduzida no alemão, de maneira que a pessoa mais simples daquele país pudesse ler e entender. Vivifica-me segundo a tua palavra. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Vamos repetir mais uma vez? A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Mas, meus irmãos, eu falei que o meio que Deus usa, em primeiro lugar, é a palavra. Mas um outro meio que Deus usa para promover o avivamento é a oração. O avivamento vem dele, cabe a nós pedir. E o próprio versículo, irmãos, é na verdade uma oração. O salmista está orando, minha alma está apegada ao pó. E ele ora, vivifica-me segundo a tua palavra. Portanto, o que nós temos no versículo 25 é uma oração. E na verdade, se você hoje chegar em casa e for ler o Salmo 119, você vai observar que a expressão vivifica-me, ou vivifica, ou dá-me vida, acontece 16 vezes no Salmo 119. Portanto, ele orou, e aí nós vamos ver aqui as características desta oração por avivamento. Em primeiro lugar, é uma oração perseverante. Ele não desiste facilmente de orar pedindo avivamento. Ele não faz só uma semana de oração, um mês de oração, ele continua orando até que o Senhor, por misericórdia, venha com renovo, com avivamento, com restauração. Por isso que 16 vezes ele diz, vivifica-me, vivifica-me, vivifica-me. Ele não cessa, é uma oração perseverante. Portanto, meus amados irmãos, se desejamos um verdadeiro avivamento, uma verdadeira renovação espiritual, precisamos urgentemente restaurar na nossa alma, na nossa casa, na nossa vida, o altar da oração. Vivifica-me. É uma oração perseverante. E essa verdade está em sintonia com o que Jesus ensinou lá em Lucas 18, sobre o dever de orar sempre e não desistir. E naquele texto de Lucas 18, Jesus conta uma parábola que fala de uma mulher
viúva, ela tinha uma causa, e essa causa precisava ser resolvida. Só que o juiz que estaria responsável em resolver aquela causa, conforme Lucas 18, era um juiz mau, iníquo, perverso. Mas diz o texto que, por tanto insistir aquele homem, por tanto aquela mulher insistir, diz o texto que aquele juiz acabou resolvendo a causa daquela mulher. E por que Jesus contou esta parábola? Para nos ensinar a respeito do dever de orar sempre e não desistir. Porque, irmãos, nós não pedimos a um juiz iníquo nem mau. Nós estamos pedindo a um Pai bondoso e celestial, que está disposto a nos ouvir e através de Jesus Cristo nos socorrer, nos responder e fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Persevere na oração e saiba que você, por graça, através de Jesus Cristo, não está falando com um Deus distante, indiferente. Você está falando com aquele que é o Criador dos céus e da terra. Mas apesar da glória que Ele tem, Ele se relaciona conosco como um Pai amoroso e presente, capaz de ouvir e socorrer os que clamam a Ele com perseverança. É oração perseverante, é oração confiante. O salmista diz: vivifica-me. Ele acredita que Deus tem poder para fazer. Avivamento não é produção humana. Avivamento não é performance humana. Avivamento é ação soberana e poderosa de Deus na nossa alma, levantando do pó, renovando e capacitando mais e mais. E isso só Deus é capaz de fazer. E Ele faz por misericórdia, em nome de Jesus. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me. Ele acredita no poder vivificador do Senhor. Ele ora essa verdade no verso 25, no verso 93. Ele diz: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Ele é poderoso para dar vida e vida em abundância. Há um texto que se correlaciona a este, no Salmo 68, que diz assim, eu gostaria de ler. Salmo 68, no versículo 20, está escrita a seguinte verdade: o nosso Deus é Deus libertador, com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Salmo 68, versículo 20, é Ele que tem poder de nos livrar da morte espiritual, do esfriamento, da apatia. Ore perseverantemente, ore confiando no poder do Senhor. Ore confiando na sua misericórdia. Ele faz por dois motivos: porque Ele é poderoso, mas não apenas isso, Ele é capaz de fazer porque Ele é misericordioso. Veja como o salmista se apresenta. Ele se apresenta com pó em suas mãos, nada ele tem, as suas mãos estão vazias, mas ele pede tudo. Ele pede vida, ele pede renovo, ele pede provisão, ele pede socorro. Portanto, ele acredita no poder e na misericórdia de Deus. Sabe por que ele é capaz de fazer? Não porque eu e você merecemos, mas ele é capaz de fazer por quem ele é. Ele é bom e infinitamente misericordioso na vida daqueles que buscam e creem no seu poder e na sua fidelidade. Persevere na oração. Persevere na fé e na confiança neste Deus Todo-Poderoso, Criador, sustentador, redentor e renovador. Ele é poderoso, Ele é misericordioso, Ele fez promessas. Por isso que o salmista, no Salmo 77, ele diz assim: baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva. Veja, o tempo todo ele está lembrando dos atributos de Deus. Ele dá vida porque Ele é poderoso. Ele dá vida porque Ele é misericordioso. Ele dá vida. O 154 diz assim: muitos, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me. Veja, mais uma vez, ele cita as misericórdias. O 154
Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. Olha, irmãos, são expressões de oração, firmadas todas elas no caráter de Deus. Ele é poderoso, Ele vai avivar. Ele é misericordioso, Ele vai avivar. Ele vai tirar a minha alma dessa situação, a minha igreja dessa situação. Ele é poderoso, Ele é misericordioso e Ele é fiel. Ele prometeu fazer. Por isso que Ele diz, vivifica-me segundo a tua promessa. Tu prometeste, conforme está no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu prometeste me proteger, me guiar, refrigerar minha alma, renovar minha vida. Persevere na oração, mesmo que a sua alma esteja pegada ao pó, mesmo que você esteja enfrentando profunda angústia e aflições, persevere crendo no caráter deste Deus poderoso, misericordioso e fiel para fazer. Mas, meus irmãos, Ele também é zeloso, porque, fazendo uma correlação com o Salmo 143, no versículo 11, por favor, observe aí na sua Bíblia. Salmo 143, versículo 11, outra oração por avivamento. Vamos juntos? Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. São orações por avivamento. E todas elas estão apegadas aos atributos de Deus. Ele vai fazer, diga comigo, Ele é poderoso. Mais forte, Ele é misericordioso. Ele é fiel. E Ele é zeloso para com o seu nome. Ele diz, vivifica-me por amor ao teu nome. O teu nome está sobre nós. O teu nome é nome de poder, nome de restauração, nome de salvação, por amor ao teu nome. Vivifica-nos. Não desista de orar. Restaure o altar da oração na tua alma. E acredite nas promessas do Senhor, no caráter do Senhor. Mas, meus irmãos, é uma oração urgente. Minha alma está apegada ao pó. Ele não diz, me dá uma roupa nova. Minha alma está apegada ao pó. Me dá um emprego novo. Minha alma está pegada ao pó. Os jovens poderiam assim dizer, me dá uma namorada nova. Minha alma está pegada ao pó. Meus irmãos, o que o salmista nos ensina é que oração por avivamento é essencial, é urgente. Não adianta casa nova, carro novo, roupa nova, emprego novo, com a alma pegada ao pó. A sua necessidade primordial e urgente é o estado da sua alma. Não adianta passar no concurso dos sonhos, ter o emprego mais cobiçado da nação, se a sua alma está apegada ao pó. A primeira preocupação deve ser com o estado da tua alma. E a oração é urgente, é incessante, é perseverante, é essencial. Vivifica a minha alma, muda essa situação, restaura a minha vida. É oração urgente. Eu não estou dizendo que essas outras coisas Deus não supre e que não são importantes, a roupa, o carro, o emprego, o concurso. Elas são importantes e têm o seu lugar, mas primordialmente precisamos nos preocupar com o estado da nossa alma. Vivifica-me, dá-me vida, dá-me renovo, dá-me salvação, dá-me uma alma ressuscitada. Tem uma história registrada em Juízes, capítulo 1, que nos fala de um casal, Axa e Otoniel. Otoniel era um guerreiro, casou-se heroicamente como herói com Axa. E ele Axa herdou do seu pai Caleb
terras. E eles foram possuir as terras e morar. Só que quando eles chegam nessas terras, eles percebem que as terras são secas. E imediatamente, Axa, Juízes capítulo 1, versículo de número 11, sobe no jumento e corre para os pés do seu pai, Calebe, e diz: Pai, o que eu herdei foi terras secas, dá-me terras com fontes de água. E diz que Calebe responde ao pedido de Axa, concedendo a ela fontes superiores e inferiores. O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua? Como Axa correu para os pés do seu pai, eu e você precisamos correr urgentemente para os pés do Senhor, pedindo: Senhor, essa é a situação, é sequidão, é alma pegada ao pó, é frieza, é fastio, é indiferença. Eu não quero continuar com a minha alma desse jeito. Vivifica-me, levanta, renova a minha fé, minha esperança, minha alegria, meu compromisso, meu desejo de te buscar e de andar contigo até o fim. Mas, meus irmãos, é uma oração, é cheia de adjetivos, porque ela é uma oração confiante e perseverante, ela é uma oração urgente, ela é uma oração pessoal, é uma oração humilde, é uma oração sincera. Ele diz: vivifica-me, é a mim. Às vezes a gente olha para o outro e percebe a frieza, o fastio, a indiferença. Mas primordialmente precisamos olhar para nós mesmos e percebermos o fastio, a frieza, e suplicarmos de maneira pessoal: vivifica a mim, de maneira sincera. Porque o pedido por avivamento pressupõe frieza, mortificação. Mas eu quero concluir com a terceira e última pergunta. Os meios, a palavra e oração. Eu vou perguntar e os irmãos respondem. Os meios. Pode ser mais forte? Quais os meios? E por fim, os resultados. Quais os resultados de um avivamento, segundo a palavra de Deus no Salmo 119? Abra comigo no Salmo 119, versículo 17. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Ele quer vida para quê? Vida que desemboca em obediência. Eu quero vida, Senhor. Eu quero uma alma desapegada do pó, para que a minha vida redunde em obediência. Não é avivamento de apenas 2 horinhas. É avivamento que transforma a nossa vida e nos conduz a uma vida de compromisso, de obediência, de frutos espirituais. Eu quero viver uma vida marcada pela obediência à tua verdade, neste mundo relativista que blasfema diariamente o teu nome. Eu quero ser sal, eu quero ser luz no poder da tua vida em mim. Ele repete isso no 37, observe. Desvia os meus olhos para que não veja vaidade, vivifica-me no teu caminho. Eu quero vida para permanecer no caminho, para ter firmeza no caminho. Veja o 88, versículo 88, vamos juntos? Vivifica-me, Senhor, segundo a tua misericórdia. E o que é que vai acontecer? E guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Ele acredita que a palavra de Deus é Deus falando, é proferida pelo próprio Deus através de profetas e apóstolos, mas é a voz do Senhor ouvida através desse livro, é a palavra de Deus, é a boca do Senhor falando conosco. Portanto, ele pede avivamento, não só para ter uma experiência de êxtase ou de arrepios, ele pede avivamento para viver uma vida marcada pela obediência. Mas o 175 nos mostra um outro resultado. Versículo. Ele diz assim: viva a minha alma. Para acontecer o quê? Para louvar-te. É avivamento que redunda em louvor. É avivamento que redunda em adoração. É avivamento que redunda em culto. Não é avivamento que me torna um indivíduo desengrejado, individualista e egoísta.
É avivamento que me leva à celebração. Louvar-te-ei no Antigo Testamento era uma expressão de culto solene, conjunto. Então ele está pedindo avivamento, para que este avivamento resulte em adoração, em louvor, em cultos teocêntricos, cristocêntricos. É cantar a palavra de Deus, é cantar os atributos de Deus, é cantar a obra de Cristo que alegra a nossa alma e edifica a nossa mente. Mas, em terceiro e último lugar, avivamento que produz obediência, louvor. Agora abra no 118, no caso o Salmo, o vizinho. Leia, por favor, comigo, 118, 17. Não morrerei, antes viverei. Para quê? E contarei as obras do Senhor. Eu quero vida, Senhor, para obedecer, para crescer em santidade. Eu quero vida para louvar, adorar, cultuar, me alegrar na tua presença. Eu quero vida para promover a obra missionária, a obra de avivamento, para que a minha boca seja um instrumento que Deus usa para pronunciar o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mesma lógica está presente no 119. Porque observe o versículo de número 46 do 119. O salmista aqui ele pede avivamento. Perdão, no verso 40. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Aí começa o parágrafo seguinte do 41. Ele pede para que ele responda aos que ele insultam, versículo 42. E no 46, vamos juntos? Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Avivamento que redunda em vitória contra a timidez, contra a covardia, contra o retroceder. É avivamento que me dá coragem, como fruto do Espírito, que me leva a não negar o evangelho, nem ser infiel ao meu Deus, mesmo diante das autoridades. É anunciar a Cristo, a palavra de Deus, como o próprio Senhor Jesus diz em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E como está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Que possamos orar como o salmista orou no Salmo 119, de maneira confiante nos atributos de Deus, de maneira perseverante, de maneira urgente, pessoal, humilde e sincera, acreditando que Ele é capaz de fazer, e Ele pode fazer, e que Ele nos dê, cada jovem da igreja congregacional, este avivamento que redunda em obediência, adoração e missão, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração.